E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um episódio do podcast Cami Sem Roteiro. Aqui é o espaço onde as vozes da minha cabeça se materializam em áudio. Eu sou a Camila e você vai ficar com mais um episódio agora. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? O tema dessa semana é uma coisa que eu andei pensando depois que eu tive uma conversa, inclusive, com a minha namorada. Eu estava sem ideias para tema essa semana, porque não aconteceu assim nada de diferente, algo muito diferente do que eu já estou acostumada a viver, porque geralmente quando acontecem coisas diferentes, eu sempre materializo aí aqui em áudio como podcast. E essa semana foi diferente, foi muito assim tranquila, linear, não teve nenhuma variação. Mas no último domingo nós tivemos o Dia das Mães. E algumas coisas que eu observei durante uma visita à minha mãe me fizeram entender o quanto é importante todos os valores que nós construímos com base no exemplo das nossas mães ou das mulheres da nossa família. E isso realmente é uma herança. Por isso, o tema dessa semana é ancestralidade maternal. O que é uma ancestralidade maternal? Bom, segundo aí as pesquisas, a ancestralidade maternal é o reconhecimento da linguagem ou da linhagem dos saberes transmitidos pelas mulheres da família, como mães, avós, bisavós, tias, madrinhas e assim por diante. Esse reconhecimento, ou essa linhagem, ou essa linguagem, ela é uma introdução breve e ela pode destacar aí realmente como que essa ancestralidade feminina conecta o passado com o presente e como que isso pode fortalecer a nossa autoestima e o nosso senso de pertencimento. Trazendo um pouco mais sobre o Dia das Mães e a visita que eu fiz na casa da minha mãe, eu confesso que já tinha um bom tempo que eu não ia visitar minha mãe, até porque eu moro bem longe dela atualmente. Mas é coisa de papo assim, de 1h30, 2 horas eu consegui chegar até o local onde ela mora. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu demorei muito tempo para ir visitar minha mãe. Eu permiti que a correria da vida fizesse com que eu não prestasse atenção nisso. E aí eu comecei a sonhar com a minha mãe quase todos os dias, ou se não, pelo menos 2, 3 vezes por semana, e sempre sonhos diferentes. Sonhos do momento da minha infância, adolescência, até mesmo na fase adulta. E aí eu fui pesquisar, né, o porquê que eu estava sonhando tanto, e deu uma indicação de que realmente poderia ser saudade. E era saudade mesmo. Então eu pensei, como que essa ancestralidade maternal, essa relação que eu cultivei com a minha mãe durante muito tempo me beneficiou. Eu quero trazer aqui algumas informações sobre essa mulher incrível que me deu a vida. O nome dela é Roseli Martinez, mas ela prefere que chamem de Rose. Nascida no dia 9 de março de 1961, na cidade de Adamantina, interior paulista. Minha mãe, ela passou por muitos processos de mudanças, né? Essas mudanças, elas se deram devido à profissão do meu avô. O pai dela tinha uma profissão que exigia muitas viagens, então ela teve muito o que aprender durante essas viagens, esses locais onde eles moravam. Eu entrevistei minha mãe brevemente aqui para poder trazer um pouco sobre esse contexto, sobre quem é essa mulher e como a ancestralidade que eu carrego dela e das minhas avós, elas são formador mesmo do meu caráter. Então, quero trazer algumas curiosidades. Por exemplo, eu falei para vocês que ela viajou muito, morou em vários lugares daqui de São Paulo. O meu avô, o pai dela, Domingos Martinez, era encarregado de terraplanagem. O que é isso? É uma pessoa responsável por construir estradas, trechos de metrô, pavimentação para asfalto.
Então, o meu avô, um dos projetos mais assim doidos e difíceis que ele participou foi a Estrada de Santos. Foi a abertura da Estrada de Santos que hoje funciona, né, que liga a outros estados perdão, outras cidades. E ele também foi responsável por construir vários trechos do metrô de São Paulo. Então, a cada momento que o trecho ele avançava, eles tinham que se mudar, porque já ficava muito longe para ele conseguir estar na cidade e ir até a obra. Então, fazia-se necessário essa mudança sempre, né? E aí, conversando com a minha mãe, para saber um pouco mais sobre como foi a infância dela, eu consegui entender que realmente foram muitas mudanças e cada mudança foi moldando um pouco sobre a percepção da vida que ela tem hoje e também do que ela enxerga como a vida, né? Por exemplo, eles moravam em Adamantina, minha mãe nasceu em Adamantina, no interior paulista. Depois de Adamantina, eles se mudaram para a cidade de Itapeva, depois Sorocaba, depois, Tambaú. Tambaú é a cidade do padre Donizete, para quem conhece, para quem é católico, é a cidade desse padre. Depois de Tambaú, eles se mudaram para Avaré, Apiaí na sequência, Santos e Jaguaribe, Osasco. E aos 17 anos, a minha mãe com a família se mudou para Carapicuíba, que foi o último trecho das mudanças e onde os meus avós, Domingos Martinez e Maria Dolores Larena, construíram a casa onde eles vieram a morar por muitos anos e é herança de família essa casa. Eu fico pensando como que foi para minha mãe, enquanto criança e adolescente, não conseguir sustentar boas amizades por muitos anos. Ela falou para mim que o lugar onde ela mais gostou de morar foi em Santos. É a cidade preferida dela. Ela diz que em Santos, aos 16 anos, ela conseguiu fazer muitas amizades, conheceu pessoas importantes que foram essenciais no processo aí da construção e até mesmo da alimentação do caráter dela, ou das vivências, né, da felicidade, de coisas diferentes, de experiências novas. Então foi a cidade que ela mais gostou de morar. Mas infelizmente eles tiveram que se mudar para Jaguaribe e Osasco, e aí nessa sequência ela acabou perdendo o contato com essas pessoas. Essa introdução breve é para mostrar mais ou menos como é que foi a vida da minha mãe. E aí eu fico pensando, uma criança, uma adolescente que se mudou tanto e não conseguiu construir tantas amizades assim, pode ter passado por questões de autoestima, de identidade, e isso realmente pode ter moldado a forma como ela via esse tipo de relação aí na infância ou na adolescência, né? Depois, eu perguntei para minha mãe quem foi a mulher da família ou as mulheres da família que trouxeram um pouco de ancestralidade maternal para ela, nessa ancestralidade feminina. E ela me disse que foi a irmã dela, Vilma. Com a tia Vilma, minha mãe conseguiu aprender sobre a importância do trabalho, a importância dos valores morais, honestidade e companheirismo. Ela também menciona a irmã mais velha, Madalena, que foi uma pessoa essencial ali depois já da fase adulta, na época ela era casada, que a ajudou com muitas coisas. Era realmente uma parceira, uma companheira de vida. Inclusive tem uma história muito bonita de uma época que minha mãe passava muita dificuldade e minha tia Madalena deu um curso de cabeleireiro para ela de presente. E a minha mãe é cabeleireira até hoje, aos seus 65 anos. Tem mais de 40 anos de profissão. Foi uma época muito importante para ela. Só corrigindo, acredito que são mais de 30 anos de profissão. Então, tia Madalena foi realmente uma pessoa muito essencial. Eu pude acompanhar um pouco disso, da tia Vilma também, porque eu era criança, então eu via poucas coisas. Mas na questão da tia Vilma, o que mais me marcava era essa ajuda que ela prestava para a gente nessa questão
de cuidados com o meu irmão caçula, porque a minha mãe tinha que trabalhar, mãe de 4 filhos, mãe solo, e a tia Vilma se deslocava quilômetros a fio para poder ajudar aí nessa questão da criação, dos cuidados, com uma criança de apenas 40 dias de nascida. E eu lembro dela ensinando a minha irmã mais velha como trocar, como preparar a mamadeira, como fazer todos os cuidados com a carteirinha de vacinação, roupinhas, cuidado com a pele. Isso ficou muito marcado para mim. Isso surtiu um efeito muito positivo. Então, para minha mãe, deve ter surtido um efeito ainda mais positivo, né? Sobre a ancestralidade maternal, falando um pouco mais sobre a minha mãe e como o exemplo dela me marcou, existem várias situações que me marcaram, mas uma das situações que mais me marcam é essa herança de mulher trabalhadora, de mulher esforçada, dedicada, que sempre procurou meios de trabalho como sustento. Minha mãe sempre teve algumas questões relacionadas a sufoco, aperto financeiro, e eu me lembro da minha mãe trabalhando como cabeleireira na garagem de casa para complementar a renda, para fazer um pouco de dinheiro render. Me lembro também da minha mãe vendendo roupa, da minha mãe vendendo lingerie, na Demilos, minha mãe vendendo Avon, tudo o que vocês imaginam. E também conciliando com o trabalho de cabeleireira. Além disso, eu lembro também várias vezes, a minha mãe é crocheteira, né? Ela trabalha com crochê, ela trabalha com vários artesanatos envolvendo linhas, e eu me lembro da gente sem mistura em casa e a minha mãe pegar um montante de tapetes que ela tinha produzido e sair vendendo, assim, contactando clientes, indo de, sei lá, de estabelecimento a estabelecimento, oferecendo o trabalho dela, e ela sempre voltava com a mistura, sempre voltava com o necessário para a gente. Então essas coisas me marcaram muito, porque ela sempre foi muito guerreira. E o que isso surtiu como efeito em mim? Enquanto adulta, eu aprendi a desenvolver esse senso de urgência em relação ao trabalho, a importância de você também aprender coisas novas, se desenvolver. Então isso foi me moldando. E hoje eu me considero uma pessoa extremamente dedicada ao meu trabalho e a tudo que eu faço. Seja relacionado ao trabalho CLT, ou ao trabalho pessoal, ou até mesmo a qualquer projeto, artesanato, qualquer coisa, até o podcast. Qualquer coisa que eu tenha necessidade de fazer, sempre fazer com muito amor e sempre fazer muito bem feito. Hoje é o dia limite para eu gravar o podcast. Eu trabalhei o dia inteiro, tive que fazer banco de horas, estou bem cansada, mas eu sei que se eu for necessária e for pontual nos meus projetos, mesmo cansada, eu vou colher muitos frutos. E eu já estou colhendo. Daqui eu ainda fazer outro projeto, mas é isso, eu aprendi isso com ela. Tem histórias com a minha mãe que são histórias tristes, alegres e histórias que mesmo na tristeza me produziram frutos e me trouxe esse senso de ancestralidade. Eu consegui aprender muitas coisas com a minha mãe. Uma das coisas que mais me marcaram, eu até preciso me segurar para não me emocionar aqui, foi um dia onde minha mãe, ela estava com muita dor no peito. Eu era criança, eu era assim pré-adolescente, e a gente teve um final de semana muito difícil, né? Com muito barulho na casa, alguns desentendimentos aí com meu irmão mais velho, na época meu irmão ele dava muito trabalho, infelizmente. E eu lembro da minha mãe passando mal e lembro dela deitada no chão com muita dor no peito, inclusive até achei que ela ia morrer esse dia. E eu fiz massagem no peito dela, eu liguei, sei lá, pra ambulância, mas a ambulância demorava muito para chegar. E eu lembro da minha mãe se recompondo, se trocar e ir trabalhar. E eu falei para ela assim: mãe, a senhora não está em condições de trabalhar, a senhora está com dor no peito, precisa investigar, ver o que está acontecendo.
Ela falou: "Filha, eu tenho muita cliente marcada na agenda. E você precisa de sapato, você precisa de material, então a mãe vai trabalhar. A mãe precisa trabalhar". Isso mexeu tanto comigo, isso mexeu tanto comigo, que eu vi a força dela ali naquele momento. Ali eu vi mais do que nunca o quanto a minha mãe, ela é forte, ela é determinada e ela tem esse senso de urgência de uma forma extremamente comprometida. E hoje eu carrego comigo esse tipo de modelo. Eu vou trabalhar, às vezes muito cansada, às vezes com aquela gripe que pega. Então, assim, eu sei que a gente não precisa se matar, mas a gente tem metas a serem cumpridas, contas a pagar, sonhos a realizar. E o trabalho e o recebimento desse salário por esse trabalho, ele é extremamente fundamental para a gente sobreviver, para a gente conquistar as nossas coisas, né? Então, isso ficou muito marcado, assim, na minha vida. E esse tipo de exemplo surtiu um efeito que na época foi muito triste, mas toda vez que eu, sei lá, penso em não ir trabalhar por conta de uma dor articular, alguma coisa que dá para tomar um remédio e seguir, eu lembro desse dia. Eu lembro da garra da minha mãe. E aí isso me faz levantar da cama e seguir em frente. Vocês têm alguma história de ancestralidade maternal, feminina, na história da família de vocês? Eu tenho certeza que ao ouvir esse episódio, você vai se lembrar de algo que marcou você enquanto pessoa e que ajudou na transformação do seu caráter, ao observar essa situação. Como que essa situação mexeu com você? Como ela surte efeito ainda hoje em você? Assim como essa situação em especial, ela surtiu efeito em mim desde criancinha e até hoje como adulta, sabe? Eu não consegui ter tanto exemplo das minhas avós quanto materna, né? Ou paterna, mas o que fica muito forte é esse contato direto que a minha mãe, ela demonstrou. A minha mãe, ela sempre trabalhou muito, muito, para garantir escolaridade, alimentação, saúde e mantimentos básicos, como tênis, roupa, até passeios. Sempre rolava, eu lembro, na escola, aquele cartaz do Play Center. Tinha Noite do Horror, tinha vários eventos do Play Center, né? E na época, vamos falar aí em 2010, 2012, 13, foi até meu último ano da formação. Eu lembro que os ingressos custavam R$ 68, dependendo se fosse Noite do Terror, R$ 150. E eu ficava com vergonha de pedir para minha mãe, porque eu sabia que ela fazia milagre, vamos falar assim, com o que ela ganhava para manter uma casa aí de 6 pessoas, sozinha. Então, teve uma vez que eu fiquei com muita vontade de ir pro Play Center, era a Noite do Horror, tava R$ 68, R$ 70 praticamente. E aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, tudo bem, tipo, se a senhora não tiver, mas tem um evento do Play Center, que é a Noite do Horror, e eu gostaria muito de ir, todos os meus amigos vão, e eu gostaria muito de ir. O que eu posso fazer para colaborar aqui em casa para que seja de ajuda e que eu possa receber, sei lá, como se fosse uma mesada? Eu sempre fazia isso com a minha mãe, sabe por quê? Porque ela me ensinou o valor do trabalho. Então, eu jamais ia pedir dinheiro assim, solto para minha mãe. Ah, mãe, me dá esses R$ 68? Não. Eu sempre negociava com a minha mãe. E aí ela falou assim: olha, a mãe tá apertada, pra quando é? Aí eu falei a data. Então era acho que umas 2 semanas à frente, ainda tinha umas 2 semanas. E aí ela não pediu pra eu fazer nada, mas mesmo assim eu fui lá no guarda-roupa dela e dobrei todo o guarda-roupa dela. A gente morava num bairro que não tinha pavimentação, era tudo em barro. Então as botas, os tênis, sempre ficavam com aquele estolete de barro encrostado, assim, o tênis ficava até pesado. E aí eu bati todos os tênis dela,
lavei todos os tênis, as botas, tudo, deixei secando. Quando ela chegou, ela viu que estava tudo limpinho e tudo dobradinho, ela ficou muito feliz, porque ela trabalhava tanto, por mais que ela sempre fosse uma pessoa limpa e organizada, durante a semana ela não tinha tempo de fazer isso. Ela tinha um dia de folga, que era numa segunda-feira. Sempre foi segunda-feira a folga da minha mãe. E aí ela viu, ficou super feliz. E ela falou: Olha, a mãe tá juntando. Vamos lá, a mãe tá juntando, tá? E aí, como surpresa, ela foi na escola comigo, fez o pagamento e eu garanti o ingresso. E foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive no Play Center. Foi muito legal, muito divertido. Na época que o Play Center tava no auge mesmo, sabe? Se eu não me engano, acho que eu fui em 2010, então foi muito legal. Teve show, teve apresentação, teve várias coisas relacionadas a susto e tudo. Quem conhece o Play Center, quem já frequentou o Play Center, tinha aquele castelo do horror, ele estava super temático dentro da noite do horror. Eu lembro que era a era dos vampiros. Então tinha um bocado de ator vestido de vampiro dando susto, era muito legal. E aí eu sempre gostei de coisas assim relacionadas a terror, a true crime. Então, para mim, ir para esse evento foi muito especial. Mas tudo com base no trabalho que minha mãe teve que fazer para poder tirar isso do orçamento. Hoje em dia, R$ 68, a gente fala assim, R$ 68 é um combo de lanche, é uma pizza, sei lá, é um rodízio japonês para uma pessoa. Só que, gente, em 2010, R$ 68 era tipo R$ 300 hoje, entendeu? É assim, contabilizando a inflação, era bem caro. E minha mãe tinha mais outros 3 filhos, ela tinha outras coisas para pagar. Então, imagina, faria falta realmente do orçamento. Mas ela juntou o dinheiro. E isso produziu para mim um senso de compromisso tão importante e mudou a minha vida. Hoje eu guardo recordações muito boas disso. Teve uma outra situação também que a minha mãe, ela conseguiu atingir, sei lá, uma meta de fim de ano para quem era cabeleireiro, no final do ano, eu não sei como tá hoje, tá, pessoal? Mas para quem era cabeleireiro no final do ano, apareciam muitos, muitos clientes. Então a minha mãe conseguiu tirar assim, um bom valor. Nisso, ela convidou toda a família e ainda alguns amigos, né, para ir pro Hopi Hari. Eu nunca tinha ido no Hopi Hari e eu fui em família. Foi eu, os meus 3 irmãos, na época meu padrasto e um amigo da minha irmã mais velha. E foi extremamente divertido, foi muito divertido. Eu tenho lembranças maravilhosas desse dia. Eu fui no Rio Bravo com a minha mãe, fui na montanha russa escura. A gente foi em vários brinquedos e foi muito legal. Então, mãe, se você estiver escutando esse episódio, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho certeza que o que você aprendeu com a tia Vilma, com a tia Madalena, e até mesmo de repente com a sua mãe, moldou essa mulher incrível que a senhora é e moldou o seu comportamento, o seu caráter, desenvolveu cada vez mais você como pessoa, porque hoje eu vejo qualidades essenciais em você que eu trabalho em mim. O amor, o companheirismo, a dedicação, fazer tudo sempre bem feito e com muito amor, entre outras características que essa questão ancestral me trouxe de você. Acredito que todos nós tenhamos histórias com as mulheres da nossa família, com as nossas mães, avós, bisavós, tias. Isso é muito importante. Então, para mim é uma alegria trazer com o coração cheio o quanto isso surtiu resultado na minha criação e na formação da Camila de hoje. Outra coisa importante que eu queria muito destacar aqui com vocês em relação a esse tema sobre a ancestralidade materna é que essa questão de você identificar como essas coisas fizeram o seu caráter se desenvolver
É um exercício muito bom quando a gente está passando, de repente, por alguma crise existencial. Porque às vezes, gente, como adulto, tem coisas que a gente não consegue fazer, a gente não consegue realizar. Por vários motivos. Pode ser financeiro, emocional, é, entre outras coisas. Então, quando você estiver triste por você, sei lá, se sentir uma pessoa não adequada, ou quando você se sente uma pessoa fracassada, uma pessoa que está perdida, faça o exercício da ancestralidade maternal. Resgata os seus valores, resgata a sua construção de caráter, resgata a forma como você se enxerga positivamente. E quais são as qualidades que você herdou das mulheres da sua família, e principalmente da sua mãe, que são essenciais para você se tornar uma pessoa boa, se tornar uma pessoa digna, respeitosa, uma pessoa companheira, uma pessoa de caráter. Eu fiquei pensando nisso quando eu voltei assim da casa da minha mãe, e minha mãe muito emotiva, né, dizendo que me amava e falando coisas muito bonitas para mim. Eu matei a saudade e quero me organizar melhor para poder vê-la com mais frequência, né, também. Trazê-la para cá, para ela passear um pouco. Minha mãe é festeira, ela gosta de uma roda de samba, de um forró. Hoje ela não vai mais, porque trabalha muito, tá muito cansada também, né? Minha mãe tem algumas questões de saúde aí relacionada a bursite, tendinite, enfim, devido à profissão dela, usar muitos braços, hoje ela tem muita dor no ombro, nos dois ombros, nas mãos, enfim. São questões que ela tá tratando, mas que judia muito, né? E então, quero fazer esse movimento sempre que eu precisar e também sempre que eu estiver refletindo. Eu acho importante a gente refletir e entender coisas que a gente talvez não pense assim. Ah, sei lá, quem vai parar para pensar na ancestralidade materna? Quase ninguém. Muito difícil, é mais em roda de conversa, slam, é, é mais sobre nesses momentos, mas esse exercício ele é fundamental para a gente fazer sozinho. E pode ajudar. Eu tenho certeza que ajuda, porque me ajudou. Eu fiquei pensando sobre o quanto eu aprendi e aprendo até hoje com a vida e a história dela. E também como muitas das minhas tias, enquanto, vou falar assim, madrinhas, foram essenciais também para mim. Eu tenho uma tia que eu adoro ela de paixão. Eu gosto muito dela. Minha tia Adriana Martinez. Minha tia Adriana, ela tem um coração muito bom, ela é muito amorosa e ela é companheira, ela tem um espírito de companheirismo, de auxílio surreal. Ela fez parte de toda a minha infância e até hoje eu considero ela como uma madrinha. Eu sei que eu não sou da religião católica, mas eu a considero como madrinha, porque a minha tia Adriana esteve presente em todos os momentos da minha vida. Todos. Outra pessoa muito importante na minha vida, que infelizmente se foi, é minha tia Marli. Minha tia Marli Tiago Martinez. Perdão. Tiago Camargo. Infelizmente ela veio a falecer devido a um câncer terminal. E minha tia, ela foi o pai que eu não tive. Porque o meu pai, ele sumiu assim da minha vida quando eu tinha 4 anos. 3 anos e meio, 4 anos. E mesmo minha mãe separada do meu pai, minha tia Marli sempre chamou a minha mãe de cunhada. A minha tia Marli, ela acompanhou desde a minha tenra infância até a minha fase adulta. Até quando ela morreu, ela foi companheira. E perder ela foi muito difícil. Foi extremamente doloroso para todos nós. Era a única pessoa da família Camargo que eu tinha contato. Então, eu vi o exemplo da minha tia. Minha tia trabalhou muito. Minha tia trabalhou mesmo doente. Sempre muito amorosa, muito comprometida. Todos os natais e ano novo, feriados, festa de formatura da quarta série, qualquer tipo de evento que envolvesse datas importantes e marcantes na minha vida, ela estava presente. E o que eu levo como ensinamento dessa mulher, que foi uma mulher guerreira e batalhadora, foi a persistência.
Mesmo diante e tudo contra ela, ela era persistente. E ela era uma pessoa extremamente comprometida com tudo. Então, fazer esse tipo de exercício, gente, vai ajudar a gente a entender os nossos valores e a conseguir continuar nos acolhendo, nos amando e valorizando as pessoas que de verdade são importantes na nossa vida. Às vezes a gente fica triste porque a gente não tem tanto amigo. Ah, eu não consigo ter contato com os nossos amigos X, Y, Z. Mas se você tiver sua mãe viva, e mesmo que ela não tiver viva, ou tias, madrinhas, qualquer mulher que fez parte da tua ancestralidade, resgata essas memórias. Se possível, até escreva no seu diário momentos importantes e como isso foi fundamental para a sua construção de caráter hoje. Esse exercício é muito bom e acalenta o coração, sabe? Eu garanto que vocês vão ser muito beneficiados com isso. Isso vai ser uma virada, assim, de oportunidade para o coração da gente ficar quentinho, sabe? Então eu fico muito feliz com isso. E você? Qual é a ancestralidade materna que mais te pega? Que mais te deixa feliz e que te carrega ou te transporta para momentos essenciais da sua vida? Eu espero que você faça esse exercício e que você repense todas as qualidades importantes que a ancestralidade materna, a ancestralidade feminina, ela traz na sua vida hoje e vai refletir na sua vida amanhã. Certo? Obrigada, gente, por mais uma oportunidade de conversar com vocês, de trazer um pouco sobre essas vozes da minha cabeça. Obrigada, mãe. Eu dedico esse episódio a você. Eu dedico esse episódio às mulheres da minha família. Eu dedico esse episódio em homenagem à minha tia Marli, que foi uma pessoa extremamente essencial na minha vida e na vida da minha família. É isso, gente. Não vou me estender tanto porque acabei ficando emocionada. E eu não quero pesar o clima aqui, tá? Obrigada mais uma vez pela audiência. Espero que vocês tenham uma semana excelente. E esse foi mais um episódio do Camis Sem Roteiro Podcast. Beijo pra vocês.